Alguns milênios atrás, os homens começaram a se organizar em cidades e estados. Acredita-se que as primeiras cidades teriam se formado aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, na Anatólia, atual Turquia, e na região de Israel. A região da Mesopotâmia é outra onde se formaram alguns dos primeiros núcleos populacionais, as cidades de Ur e Uruk. A conhecida Babilônia surgiu na mesma região, o chamado Crescente Fértil. Assim como outras cidades, a Babilônia cresceu próxima a rios e era cercada por muros. Em seu interior, a maior construção era dedicada ao culto politeísta, o zigurate, herança das civilizações mesopotâmicas anteriores. Próximo à Mesopotâmia, outro estado também desenvolveu características urbanas. Era o Egito, famoso por suas pirâmides. Uma delas, a pirâmide de Quéops, foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Egito foi o primeiro reino unificado da história. A configuração das cidades egípcias era resultado da forte centralização do poder faraônico. Assim, as construções pertenciam ao faraó ou eram cedidas por ele. Outro modelo de cidade foi desenvolvido na Grécia Antiga em torno dos séculos 8 e 7 a.C. Com diversos templos para abranger seu amplo panteão, a polis grega inaugurou a praça pública, chamada Ágora. Era um espaço de encontro e debate entre seus cidadãos. Modelo semelhante foi adotado por Roma, que tinha espaços públicos diversos. Em uma cidade muito maior que fazia parte de um vasto império. A dissolução da unidade estabelecida pelo vasto Império Romano deu origem à fragmentação da terra em diversas unidades rurais, chamadas feudos. O intenso crescimento populacional dos feudos por volta do século X d.C. deu origem a cidades que viviam do comércio. Eram os burgos, espaço em que habitavam os chamados burgueses. Durante o Renascimento, a atividade comercial possibilitou o desenvolvimento de algumas cidades, especialmente as italianas. E a busca comercial por novos mercados, matéria-prima e mão de obra incentivou o investimento nas navegações e o aperfeiçoamento de formas de transporte. Assim, os europeus chegaram a continentes que não conheciam. A chamada América já abrigava civilizações bem desenvolvidas. De norte a sul, grandes formações urbanas com construções monumentais em pedra, como a cidade asteca de Tenochtitlan, testemunhavam um processo de urbanização já bem avançado no continente americano. Também civilizações nos continentes africano e asiático já tinham elevado grau de desenvolvimento urbano. As cidades africanas da civilização Iorubá, na atual Nigéria, foram construídas a partir do século IX. A mais importante delas era Ifé, erguida sob um território sagrado para o povo africano. Na Ásia, a cultura milenar chinesa impressionou o navegante europeu Marco Polo. A Grande Muralha, outra maravilha do mundo antigo, teve sua construção iniciada em 220 a.C. para a proteção das cidades chinesas. Na China Imperial do século XV, iniciou-se inclusive a construção da Cidade Proibida, um grande complexo residencial das dinastias Ming e Qing. Com a instituição dos estados modernos na Europa, as cidades se tornaram também locais de cerimônias e celebrações de datas importantes da história da nação. No século XIX, a Revolução Industrial impulsionou novas configurações de organização urbana. Pela primeira vez na história, as cidades se tornaram centro produtor e não apenas centro de comércio que consumia o que era produzido no campo. As cidades foram se tornando superlotadas com a migração de camponeses que se tornavam trabalhadores para as fábricas. Pelas cidades industriais inglesas formavam-se os bairros operários. O modelo da cidade industrial se espalhou pelo mundo.
e a engenharia tornou-se uma de suas bases e se desenvolveu, possibilitando a construção de estruturas mais sólidas para pontes e prédios. No século XX, cidades como Nova York ganham status de cidades globais por serem grandes metrópoles que movimentam o capital financeiro em escala mundial. Suas maiores construções são arranha-céus que abrigam escritórios de empresas multi- e transnacionais. A economia globalizada e o progresso tecnológico impulsionam um processo de crescente integração entre as cidades ao redor do mundo.